Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalho. E apesar de estarmos de folga da empresa, estamos aqui na horta trabalhando um pouquinho. Como diz o Senhor, o trabalho dignifica o homem. E esse homem aqui é no sentido geral, o homem e a mulher. Quero trazer aqui essa breve reflexão. Eu estou aí um pouquinho sumida do YouTube, a correria da vida não tem me permitido estar aqui com tanta frequência. Mas hoje eu quero falar nessa breve reflexão acerca da nossa identidade em Cristo. Queridos, nós sabemos que como seres espirituais, como filhos de Deus, nós vivemos em guerra. E o mundo espiritual, apesar de muitos não acreditarem nem darem crédito a essa verdade, o mundo espiritual existe e nós estamos constantemente em guerra. E ontem aconteceu um episódio que no momento eu não lembrei, mas hoje, refletindo, me fez muito me lembrar sobre a tentação de Jesus. Como eu disse, nós vivemos no mundo espiritual, existe uma guerra espiritual, existe batalha espiritual, nós estamos sujeitos à tentação 24 horas por dia. Ontem aconteceu um episódio na empresa, eu não posso dar detalhes, claro, por questão de ética empresarial, mas aconteceu um episódio lá e eu sei que o que mais me marcou, uma situação, e o que mais me marcou foi que começou-se os questionamentos. Ué, mas você é cristã, você errou nisso aqui, como é que você concordou com isso? Foi uma situação que aconteceu lá, eu não posso entrar em detalhes, como falei, por questão de ética empresarial, mas a questão é que o inimigo ele nos tenta. E eu brinquei depois conversando com uma amiga que a Capetolândia ontem estava solta. Esse termo Capetolândia não é criado por mim, o Diego Menin, que sempre usa, eu acabei tomando emprestado dele, mas os créditos são dele. Né? Então a Capetolândia ontem estava solta, então começaram-se os questionamentos, mas você é cristã, você fez isso, você fez aquilo, e é interessante a gente identificar que uma das coisas que mais o inimigo, o inferno usa contra nós é questionar a nossa identidade. Queridos, como os filhos de Deus, eu estou falando aqui filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus, que têm uma vida com Deus, que confessam Jesus como único, suficiente Salvador, esses são os filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós devemos lembrar que a nossa identidade está em Cristo Jesus. E o próprio Jesus, na sua tentação, vamos ler Mateus capítulo 4, a partir do verso de número 1, diz assim: Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, Satanás, o inimigo das nossas almas, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Eu vou ler só esse trechinho para que a gente possa ganhar tempo no que eu quero falar. O diabo chega até Jesus, o conduz até Jesus foi conduzido até o deserto pelo Espírito, não pelo diabo, mas pelo Espírito Santo. E lá ele foi ser tentado por quem? Nada mais nada menos que o diabo. E a primeira coisa que o diabo mexe em Jesus é sobre a identidade de Jesus. Ele tenta mexer na identidade de Jesus. Olha, se tu és filho de Deus, põe a identidade de Jesus à prova. Será que você é mesmo filho de Deus? E se você é filho de Deus, por que você está aqui jejuando, com fome, com sede, fraco? Se você é mesmo filho de Deus, prove, transforma essas pedras em pães. Né? Prove que você tem provisão. Prove que você tem alimento. Prove que você pode ser saciado. Põe aqui em dúvida, tentando pôr em dúvida a identidade de Jesus. Jesus era filho de Deus. Quem é que prova Jesus? Quem proveu Jesus? Deus. O mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo foi o mesmo Espírito que depois fortaleceu Jesus durante a tentação. E o próprio Deus que proveu e permitiu, deu ordem aos anjos para colocar uma mesa em meio àquele deserto e suprir Jesus. E ontem o que mais a Capetolândia me atacou foi na minha identidade. Você é mesmo cristã? Porque você permitiu essa situação.
porque você deu um aval para que esse material fosse adiante, porque você concordou que esse material fosse adiante. Está errado. E aí começaram os julgamentos. Queridos, eu percebi na hora que era uma investida da Capetolândia. Eu não discuti com ninguém, não bate boca, até porque fleumático, como um bom fleumático, não bate boca com ninguém. Fleumático é aquele que apaga o fogo e não aquele que põe lenha na fogueira. Então eu percebi a investida da Capetolândia, eu só me calei, dei uma risadinha de nervoso, mas dei. E eu não caí, né? Porque se eu caísse no ataque da Capetolândia, eu ia falar, vixe, agora eu ia entrar em crise. Meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, o que eu fiz de errado? Não. Então, muitas vezes, presta atenção, a gente precisa identificar o ataque do inferno e a gente precisa rebater. Eu rebati em silêncio, eu não precisei provar nada para ninguém. Não precisei provar para as pessoas que me acusavam que eu sou cristã. Eu não estava nem sabendo direito o que estava acontecendo. Eu simplesmente mandei, coloquei o material onde deveria ser colocado, obedecendo a ordem do meu superior. Então eu estava ali cumprindo ordem. E todo mundo ali sabe que eu sou muito comprometida com a empresa, sou muito comprometida com tudo que eu faço. Seja a empresa, seja meu ministério, seja a minha família, sou comprometida em tudo, porque comprometimento é a marca, é uma das marcas do cristão. Então não precisei bater boca. Observe que Jesus ele não bate boca com o diabo. Ele responde na palavra, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. E naquele momento eu poderia rebater com a Bíblia, mas nem Bíblia usei o meu silêncio, porque a Bíblia diz que o sábio usa o silêncio. O sábio responde na hora certa. Então minha melhor resposta ao ataque da Capetolândia, tentando trazer à minha cabeça uma crise de identidade, sabe? Tentando bagunçar minha cabeça e fazer com que eu me sentisse confusa de que se eu realmente sou cristã, por ter compactuado, entre aspas, com aquela situação. Eu simplesmente silenciei, sabe? Tem um pastor meu, pastor Gleison, pastor muito querido, ele me pastoreou durante uma fase da minha vida, logo no início da minha caminhada com Cristo, e ele sempre dizia, Luana, o justo não se justifica, antes ele é justificado por Deus. Eles, a gente precisa aprender quando a gente deve falar e quando a gente deve se calar, e quando a gente falar que a gente usa a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Naquele momento eu poderia muito bem trazer um texto bíblico, dar uma aula de teologia, mas eu simplesmente preferi me calar, nem usei a Bíblia nem nada, eu me silenciei, porque o silêncio também é a resposta. E o silêncio também muitas vezes é a resposta do sábio. Então quando você se deparar com um ataque da Capetolândia, você tem duas opções, ou você usa, a depender do contexto, você usa a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ou você usa o silêncio. Nos dois casos você vai estar ganhando. Agora, se você cair na besteira de bater boca com a Capetolândia, você vai perder. Você vai dar mau testemunho, você vai dar ibope para a Capetolândia. Quem vai sair ganhando é a Capetolândia. Mas o meu silêncio, ele diz tudo. Não quero guerra com ninguém, eu sou pacificadora. Eu sirvo a Jesus, o príncipe da paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, está repousando sobre mim, sobre a minha vida, sobre as minhas ações, sobre os meus. Então eu não preciso bater boca com a Capetolândia, não preciso me justificar, porque eu sou justificada pelo próprio Jesus, que morreu por mim. Entende? Agora a gente precisa ter sabedoria para detectar as investidas da Capetolândia. E uma das áreas que a Capetolândia mais investe é essa, é na nossa identidade. Se você tem certeza da sua identidade, você não precisa bater boca com a Capetolândia. Ou você vai usar a palavra de Deus como a espada, que é a espada do Espírito, ou você vai usar o seu silêncio. Então, se tem uma coisa que eu tenho certeza da minha identidade, queridos, eu sou cristã. Eu tenho a minha identidade firmada em Cristo. Eu não preciso provar para ninguém. E os meus erros não anulam a minha identidade em Cristo. Grave isso. Os seus erros não anulam a sua identidade em Cristo. Isso não significa que a gente vai sair por aí errando à torta e à direita. Mas ainda que a gente erre, porque somos humanos, somos cristãos, somos pecadores regenerados, mas ainda somos pecadores e estamos suscetíveis a falhas. Ainda que a gente falhe, essa falha não anula a nossa identidade em Cristo, tá bom? Que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria, nos dando visão espiritual para identificarmos as investidas da Capetolândia. E que o Senhor continue
nos guardando e nos livrando de todo mal. Um abraço e até o próximo vídeo.